Shalom, shalom, shalom. Gente, esse é o projeto Minha Família Precisa de Deus. Se inscreva nesse canal, vamos lá. Ele existe para abençoar seu lar e a sua família. E nós estamos numa série fenomenal que é A Família Vencendo os Sofrimentos da Vida. E hoje, gente, o tema de hoje é, é bem excitante. A família vencendo o sofrimento do machismo. É incrível, gente, poder trazer esse tema aqui para dentro dos nossos lares. Mas o que é machismo efetivamente, né? Antes de qualquer coisa, sim, homens e mulheres possuem papéis distintos e isso é importante que a gente reafirme, mas possuir papéis distintos não significa que um é melhor ou maior ou mais poderoso do que o outro. Pelo contrário, possuir papéis diferentes fortalece a perfeição da criação que a Bíblia já definiu há centenas e centenas e centenas de anos atrás. Lá em Gênesis está registrado. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma adjutora que lhe corresponda. Percebe? Então, são papéis distintos porque um completa o outro, um corresponde ao outro, um se une ao outro para fortalecer. E a Bíblia já diz que melhor é serem dois do que um, porque o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Mas, entre tantas definições sobre machismo, a gente pode dizer que o machismo, gente, é uma característica cultural depreciativa, onde a mulher é vista em uma posição inferior ao homem, em todos os contextos sociais, econômicos, jurídicos, familiares, enfim, na vida cotidiana. A figura masculina é vista como sendo superior, né? Que tem papel distinto pelo fato de ser homem e subjuga a mulher como sendo inferior. É assim que a gente pode resumir o machismo. Essa é uma distorção cultural que tira a alegria e a completude entre um homem e uma mulher. E isso causa muita dor, muito sofrimento, muitas feridas, muitas distorções na vida cotidiana, especialmente para as mulheres. E aí, como é que nós, cristãos, filhos de Deus, podemos encarar isso para aniquilar o sofrimento de nossos lares, pelo menos, né? Quiçá pudéssemos fazer isso na sociedade e na cultura. Mas o que a gente pode fazer? Gente, é muito simples. É só dar ouvidos à palavra de Deus, dar ouvidos à Bíblia. A Bíblia é muito forte nisso e ela se contrapõe à cultura. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, Gálatas 5, verso 14, Paulo diz assim: porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como você pode dizer que ama o seu próximo se você olha para sua mulher como alguém, ou para uma mulher como alguém inferior? Amar o próximo aqui não é o próximo homem, é o próximo ser humano. Homens e mulheres são dignos, alvos do poderoso amor de Deus, e nós não podemos ignorar isso, né? Esse mandamento não é somente para homem, é para qualquer um. Olhar para uma mulher com um olhar cristão nos revela que ela também é o nosso próximo. Mas vamos mais, Mateus 20, verso 27, Jesus diz assim, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Uau! Esse é forte, né? O cara acha que ele é então tem que ser o servo. A contracultura fundamentada na Bíblia nos ensina que para a gente ser o cabeça, para ser o maior, a gente deve se posicionar, nós nos devemos nos posicionar como servo, gente.
Então, todo homem cristão que se impõe por ser homem, se torna uma coisa, não um filho de Deus. Filhos de Deus seguem a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos ensina que para ser o maior, para ser o cabeça, precisamos ser servos. Inclusive e principalmente no relacionamento familiar. Uau! Pegou aí? Quer ver mais? Efésios 5, 21, Paulo diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Nesse texto é que Paulo vai falar que a mulher seja submissa ao marido e o marido ame a mulher. Mas antes ele diz: sujeitai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. E aí, gente, aqui a gente vê que o que é importante, a mulher se submeter, o homem amar, mas entendendo que somos todos filhos de Deus e gerando equilíbrio na relação conjugal. O sujeitar aqui da mulher e o amar do homem é aquela completude de Gênesis e não aquela hierarquia social destruidora. Quer mais? Gálatas 3, 28, olha que forte. Paulo diz assim: não há judeu, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea, todos são um em Cristo Jesus. Então veja bem, mesmo que não existisse qualquer outro versículo que nos conduza a não abrir brecha para o machismo, Paulo deixa claro como é que a gente deve se enxergar como cristão, como um em Cristo, como filhos amados do Pai. Afinal de contas, ele amou o mundo e não somente os homens, amou a todos. Então veja bem, um lar cristão, gente, o que deve imperar não é machismo, não é feminismo, mas o cristianismo. Como filhos amados de Deus, nossa cultura nos ensina e nos exorta que nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. E aqui tanto faz homem e mulher, cada um considere o outro superior a si mesmo. E Filipenses 2,7, de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não usurpou a ser igual a Deus, humilhou-se a si mesmo, sendo servo. Então essa cultura bíblica para nós, servir uns aos outros, independente, meu irmão, é mulher, sirva, olhe para ela como filha de Deus e ame ela. É homem, olhe para ele como filho de Deus e ame ele. Vamos servir, porque a cultura bíblica nos chama a ser servos. Uau! E agora eu quero orar para que você viva isso em seu lar e vença esse sofrimento gerado pelo machismo. Mas antes, se você ainda não faz parte desse projeto, manda um e-mail para minhafamiliaprecisa-de-Deus@gmail.com. Aleluia! E gente, abençoa o nosso projeto aí. A gente quer melhorar as estruturas, as condições para chegar em mais lares e ser de forma mais precisa ainda. Para isso, manda um pix pra gente, vai lá, bujingá@gmail.com, qualquer valor, e escreve lá para o projeto Minha Família Precisa de Deus. Vou orar por você agora. Pai, muito obrigado, Deus, por esse lar e por essa família. Que nesse lar e nessa família a tua graça se manifeste de tal forma que o teu Espírito Santo fale mais forte sobre a vida dos teus filhos. Eu os abençoo em nome de Jesus. Shalom! E até a próxima. Deus te bendiga.